Esse bom sistema. Glória, glória. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus. quem aqui tem motivos para agradecer a Deus? Amém. Amém, glória a Deus. Deus é misericordioso, né, meus irmãos? Oh, Senhor Jesus, aleluia. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma rápida palavra para nossa edificação, amém? Se encontra em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, vamos ler os versos 16 ao 18. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória. Amém? Vou começar a leitura. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a sua cabeça, lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a sua recompensa. Amém? Glória, Meus Jesus. irmãos, Yes. essa é uma passagem que Jesus aqui se encontra no Sermão da Montanha. Meus irmãos, o Sermão da Montanha, ele começa em Mateus capítulo 5, e Jesus, ele vai pregando o Sermão da Montanha para aquele povo até o capítulo 8. Aliás, no fim do capítulo 7, ele se encerra o Sermão da Montanha. E, meus irmãos, nessa passagem aqui no capítulo 6, Jesus começa ensinando ao povo a respeito de como o povo deve praticar as esmolas. E depois que Jesus ensina o povo sobre a esmola, porque naquele tempo o povo dava uma esmola e falavam para todo mundo que estavam fazendo boas obras. Mas não, Jesus disse que quando fosse praticar a esmola, desse com a direita e se esquecesse do que a esquerda faz. E, meus irmãos, depois que Jesus termina de ensinar a respeito das esmolas, ele vai ensinar aos discípulos a respeito da oração. E depois que ele termina de ensinar os discípulos a respeito da oração, ele vai ensinar a respeito do jejum. Ou seja, meus irmãos, a oração e o jejum é tão poderoso quanto a oração, pois são ferramentas para nós se edificar. Aleluia, são ferramentas para a gente buscar a Deus. Aleluia, E, meus irmãos, uma coisa que eu acho interessante é que Jesus diz assim, ó: mas você, quando for jejuar, unge a sua cabeça, lave o seu rosto, a fim de que não vai aparecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que lhe vem em secreto, e ele em secreto lhe dará a sua recompensa. Ou seja, meus irmãos, Jesus está querendo dizer aqui que para buscar a Deus, para a gente ter vida com Deus, é em secreto. É você e Deus. Glória a Deus. Ele está falando aqui aquela palavra que foi dita no Antigo Testamento: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, meus irmãos, não basta buscar a Deus. Existe uma forma correta de buscar a Deus. Tem que ser de todo o vosso coração. Eu lembro de uma época, meus irmãos, da minha vida, em que eu me converti e eu estava lendo muito a Bíblia. Eu estava lendo até livro extra bíblico de alguns pastores, de algumas pessoas, para eu aprender umas coisas da palavra de Deus, aprender umas coisas com os homens de Deus. Aleluia. Só que eu estava nada mais, nada menos que melhorando a minha performance. Eu não estava buscando a Deus de todo o vosso coração. E esses dias também eu vi uma coisa bastante interessante de um pastor. O pastor estava contando uma história que um dia ele foi chamado para a casa de um casal, e a discussão era que o marido não queria ir para um supermercado, mas a esposa. E aconteceu, meus irmãos, que há 20 anos eles eram juntos e sempre o marido odiava ir para o supermercado com a esposa. Glória. E teve um dia que ele decidiu agradar ela e ele foi para o supermercado. E a esposa disse assim: eu nunca mais quero que você vá para o supermercado comigo. Aí foi aí que ele ficou bastante furioso: mulher, tu me implora bastante para eu ir para o supermercado. Aí começou aquela discussão, aquela coisa, não estava conseguindo falar, acabou que chamou o pastor. Aí o pastor deu a oportunidade para cada um falar.
pastor deu a oportunidade pro varão falar, o varão começou a falar que ela pedia para ele há muito tempo para ela ir com ele para o supermercado, só que ele decidiu agradar ela naquele dia e acabou que ele ficou muito furioso porque ela disse que ela nunca queria que ele fosse para o supermercado com ela e que ela nunca mais queria que ele fosse com ela. Aí o pastor até ficou meio confuso, o pastor falou, nenhuma vezinha você queria que ele fosse com você? Aí ela ficou calada, ela esperou a vez dela e ela disse assim, pastor, eu nunca quis que ele fosse para o supermercado comigo. Aí o pastor ficou confuso também. Como assim, irmã? Você nunca quis nenhuma vezinha que ele fosse para o supermercado com você? Aí ela disse assim, a mulher, eu queria que ele quisesse ir comigo. E muitas das vezes, meus irmãos, é semelhante a Deus. Deus, muitas das vezes, Ele quer que a gente tenha o desejo de buscar Ele. Que a gente não venha buscar a Deus só por obrigação, meus irmãos. Que a gente venha buscar a Deus porque a gente ama Ele. Que a gente não buscar a Deus em secreto. Porque o Pai, Ele vê a gente em secreto. E a Bíblia diz que o Pai que Ele vê em secreto lhe dará a recompensa. Amém? Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra para os irmãos, que nós venhamos buscar a Deus com desejo incessante e que seja feita a vontade dele. Amém? Aleluia. Glórias. Deus quer. Glória, glória, glória. Amém.